Caro Padre Francisco, irmãos e irmãs, sempre quando nós observamos no Evangelho Jesus realizando um milagre, muito mais do que fazer o bem físico a uma pessoa humana, Jesus ele quer revelar a si mesmo. Jesus quer mostrar algo para nós sobre a identidade, a pessoa de Deus. Quando Jesus realiza um milagre, e nós vamos ver isso durante a reflexão de hoje, muito mais do que curar uma deficiência, um problema, uma limitação física de uma pessoa, Jesus quer curar a alma, Jesus quer curar o coração. É por isso que muitas vezes na nossa vida, Deus permite o sofrimento, a dor, permite a tristeza, porque Deus em sua infinita sabedoria, dizia Santo Agostinho, Deus em sua infinita sabedoria, Ele sabe tirar o bem mesmo do mal. Havia um homem cego de nascença. Na época de Jesus, uma pessoa que era cega, ela era considerada alguém que vinha de uma família de pecadores. Alguém de uma família que estava pagando um castigo por erros do passado. Então, quando Jesus se aproximou daquele cego, logo fizeram uma pergunta a ele: Senhor, quem pecou para ele ser cego? Ele ou os pais e os descendentes? E aqui até nos dias de hoje, muitos católicos acabam pensando assim, que um problema, uma dificuldade é como se fosse um castigo de Deus. Então aqui já é a primeira lição, a lição para a vida toda. Deus não castiga, Deus educa. Deus não castiga, Deus educa. Castigo é falta de amor. Educação é o transbordamento do amor. Quem ama educa, quem ama corrige, quem ama coloca no caminho correto. Agora o castigo não, o castigo é um transbordamento do ódio. O castigo é um transbordamento do revanchismo. Deus ele não castiga. Deus ele não castiga, Deus educa. E é assim um bom pai, é assim um bom educador, é assim um bom pedagogo. Então Jesus ele já coloca as coisas no devido lugar. Ele disse, nem ele nem os pais. Isso não é um castigo. Ele nasceu cego para Deus revelar a sua glória através deste homem. E aí Jesus começa realizando a cura. E aqui aparece algo que aparentemente é estranho. E aqui alguns vão sentir até repulsa em ouvir isso. Normalmente quando Jesus cura, Jesus diz, você está curado, volte para sua casa. Jesus diz algumas palavras e de repente a pessoa ela volta a andar, volta a enxergar e acontece uma grande cura. Aqui aconteceu algo um pouco diferente. Se nós não entrarmos no contexto, na profundidade do ensinamento bíblico, parece até algo sem sentido. Não se assuste. Jesus estava em um local com terra, não com cimento, com concreto, com madeira como hoje. Jesus estava em um local com terra, ele cuspiu na terra, pegou a terra e passou nos olhos daquele homem. E disse assim, agora você volta, lava na piscina de Siloé, que era um local onde as pessoas que eram lavadas lá, uma tradição antiga diziam que eles ficavam curados. Volte, lave na piscina de Siloé e você estará curado. Por que Jesus cuspiu na terra, pegou a terra e passou nos olhos daquele homem? Jesus é Deus. Jesus veio para a humanidade para recriar a humanidade. Com Jesus, o mundo ele tem um recomeço. Tudo aquilo que Adão e Eva destruíram com o não deles a Deus, Jesus vem e reconstrói com o seu sim. Veja o paralelo, por exemplo, entre Eva e Maria. Eva negou a Deus com o seu não. Maria agradou a Deus. Maria venerou e adorou a Deus com o seu sim. Adão sucumbiu à tentação e se afastou de Deus. Jesus no deserto e durante toda a sua vida foi fiel e foi fiel até o fim. Como que o mundo foi criado? Gênesis diz que Deus soprou. Ruá, em grego. Deus soprou. E do sopro de Deus as coisas foram surgindo e foram se organizando. De onde que o ser humano foi criado? Segundo a Escritura, o homem foi criado do
Começa com B. Começa com B de barro. O homem foi criado do... A Bíblia diz que o homem foi criado do barro. Deus soprou e através do barro criou o homem. O que Jesus faz? Sopra e através do barro cura aquele homem. Aqui é um sinal teológico profundíssimo para dizer que Jesus é Deus. Para dizer que Jesus ele está recriando a humanidade. Para dizer que com Jesus existe um recomeço. Para dizer que com Jesus a história ela pode ser diferente. Jesus, ele começa curando os olhos daquele homem, para no fim ele realizar uma cura muito mais profunda, uma cura que entraria, que passaria pela alma e que recuperaria aquele homem profundamente para Deus. E aqui nós percebemos que a cura ela passa por 3 estágios diferentes. E esses 3 estágios, eles são baseados na compreensão da identidade de Jesus a partir daquilo que aquele homem imaginava. A compreensão da identidade de Jesus, daquele homem, ela vai passando por 3 pontos diferentes. Primeiro, quando perguntam a Deus quem é Jesus, o que ele diz? É um profeta. Primeiro estágio. Acreditava que Jesus era um profeta. No Antigo Testamento existiam muitos profetas, inúmeros. E aí depois o texto continua dizendo, e ele afirma que Jesus é um homem que veio de Deus. Percebem? O texto era um profeta, agora é um homem que vem de Deus. E no fim do texto ele usa um termo diferente para dizer quem é Jesus, e aqui ele chega à compreensão verdadeira, aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Ele chama Jesus de Senhor, chama Jesus de Kyrios, chama Jesus de Deus. A princípio Jesus era um profeta, depois Jesus era um homem que veio de Deus, e depois Jesus é o Senhor, é o próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs, tudo na nossa vida, aquilo que existe de alegria, aquilo que existe de bom, até as coisas que são difíceis, até as coisas que são mais complicadas. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permite que cada coisa aconteça, porque Ele quer que através de cada momento, de cada situação da nossa vida, nós nos aproximemos a Ele. Que nós nos aproximemos dEle. Dizia São Bento, eu gosto muito dessa frase, São Bento diz que a vida é uma grande escola, que a vida nos educa. Então é assim que deve viver o ser humano. O ser humano, ele deve viver para procurar a Deus, para procurar a verdade, para procurar amar e servir a Deus. Uma das grandes tendências que tem no mundo de hoje, a maioria das pessoas que estão na igreja são mulheres, penso que aqui 75% é mulher, mais ou menos 25% das pessoas que estão aqui são homens. Graças a Deus temos muitos homens ainda, graças a Deus temos na nossa comunidade, mas a maioria, normalmente, das pessoas que participam da igreja são mulheres. Existe um movimento orquestrado no mundo chamado feminismo. Esse movimento orquestrado, organizado, ele tem como uma das suas finalidades destruir a fé das mulheres e afastar as mulheres de Deus. Então esse movimento que existe no mundo todo, ele é baseado em 3 mentiras. A primeira mentira, esse movimento chamado feminismo vai dizer às mulheres que elas não precisam ser femininas mais, que elas devem ser como o homem. Querido irmão, querida irmã, o que existe de mais próximo de Deus na criação humana é uma mulher. A mulher é o que existe de mais lindo na criação. O homem é mais biológico, o homem é mais físico, o homem é mais impulsivo. Mas a mulher é amor, a mulher é carinho. Olha, uma mulher, ela é capaz de deixar de comer para dar para o seu filho. Uma mulher é a coisa mais linda que existe. Então, as nossas mulheres, não percam a sensibilidade de vocês. A mulher, ela não precisa ser como o homem. Direitos iguais, direitos iguais, direitos iguais, direitos iguais. As mulheres precisam ser como o homem. Homem e mulher foram criados diferentes e vão ser para sempre diferentes. Imagine essa situação, nós estamos em um carro, conduzindo, e de repente, um homem, ele perde o botão da sua camisa e de repente também fura o pneu do carro. O que vai acontecer em 99% dos casos? Podemos ter algumas exceções. 90% dos casos,
Se vocês forem pessoas sábias, dê para a mulher consertar o botão da camisa do homem. Dê para o homem consertar o pneu do carro. Porque essa é a natureza. O homem vai se perder todo para consertar um botão, com raras exceções. Para a mulher é mais difícil consertar o pneu do carro. Então, mulheres, sejam femininas, sejam meigas, gostem de flor, gostem de rosas, gostem de limpar a casa de vocês, gostem de cozinhar, gostem de fazer as coisas bonitas, as coisas belas da vida. Não perca a sensibilidade de vocês. E aqui o padre que ele vai dizer não é extremo, não perca a vaidade. Uma mulher que deixa de se cuidar. Dá um exemplo, em alguns lugares do mundo, mulher é igual homem, e mulher que não se... No Brasil, desculpa o exemplo, e mulher que não se depila e tudo peluda assim, eu sou igual homem, que coisa feia. Mulher, seja sensível. Mulher, reze. Reze. Uma mulher que reza, ela é forte. Quantas vezes eu já ouvi isso, quantas vezes eu já disse isso. Uma casa fica em pé com um homem alcoólatra, com um homem drogado, com um homem sem caráter. Mas dificilmente uma casa vai ficar em pé com uma mulher sem juízo, com uma mulher que não é sábia e equilibrada. A salvação do mundo vai passar pelas mulheres serem pessoas realmente de Deus. Uma vez em um retiro, eu fazia um retiro para casais, me recordo que um homem disse assim: o homem é a cabeça da casa. E aí todo mundo ficou em silêncio, eu falei. E aí depois a mulher dele levantou a mão e disse assim: realmente o homem é a cabeça da casa, a mulher é o pescoço. Leva a cabeça para onde ela quer, se ela tem sabedoria. Então, mulheres, sejam femininas. Não percam a sensibilidade. Não precisa ser igual ao homem. Segundo, o mundo de hoje diz que a prioridade na vida das mulheres deve ser carreira. Quantas mulheres? Preciso pensar na minha carreira. Preciso pensar na minha carreira. Preciso ter filho depois com 40, 45, cada vez mais tarde. Essa ideia de mulher ter carreira é para usar e manipular as mulheres a favor de uma agenda que quer ser colocada no mundo, e para ser colocada no mundo precisa ter as mulheres defendendo e utilizando essas mulheres no mundo de trabalho. Claro que se for um discernimento familiar, é bom que uma mulher trabalhe. Hoje em dia a vida é muito cara, imagino as escolas, imagino as alimentações, mas a prioridade da mulher olha para o seu corpo. Claro, tem gente que tem vocação para a vida religiosa, a prioridade da mulher deve ser a sua vocação, ter filhos. Nada é mais lindo para uma mulher do que ter filhos, do que educar os seus filhos, ter os seus netos. Carreira nunca pode estar acima de profissão. Vou deixar para ter filhos tarde. Aqui não é uma crítica aos mais jovens, mas tem muito pai que parece mais avô do que pai. É um egoísmo. Aí depois olha a diferença da idade entre os dois. Querida mulher, eduque, priorize a sua família. Guarde tempo, gaste tempo com a sua família. Gaste tempo com Deus. E aí a última mentira, que muitas vezes este movimento e essa tendência de querer nos afastar de Deus, que é o feminismo, diz para as mulheres que para vocês terem valor, para vocês serem consideradas pessoas importantes, vocês precisam ser livres e fazerem aquilo que vocês quiserem. Querido irmão, querida irmã, sem Deus a nossa liberdade, ela não é verdadeira. Sem Deus a nossa liberdade, o nosso desejo de fazermos aquilo que nós quisermos, nos tira a alegria, nos tira a paz e muitas vezes nos causa muitas dores. Que através deste evangelho de hoje, para as mulheres, também para os homens que estão aqui presentes, para cada um de nós, que Deus nos ajude. Se for preciso que Ele cure a cegueira, cure um mal, uma dificuldade física que nós temos, mas que Deus cure a nossa alma, que a nossa alma ela acorde, que a nossa alma, como dizia São Paulo, busque as coisas do alto. O ser humano foi criado para a eternidade. Por isso que aquele homem, mesmo aquele cego, mesmo sendo colocado em risco, aqueles que estavam perguntando Jesus, perguntaram para ele: o que aconteceu? Quem é ele?
ele não teve medo. Ele disse: ele é o profeta, ele me curou. Mesmo que muitas vezes seja difícil para cada um de nós, mesmo que muitas vezes Deus nos peça para deixarmos coisas que nos afastam dele, mas que muitas vezes nos dão prazer, que Deus nos dê esta força, que Deus nos dê esta coragem para buscarmos as coisas do alto. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Que Deus nos ajude, que Ele seja o nosso maior tesouro. Que Deus nos ajude a nós amarmos a Ele, nos dedicarmos às coisas de Deus e depois nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, transbordarmos este amor e este carinho, essa sabedoria que nós recebemos dele.